Muito bom dia a todos e a todas que estão entrando em nossa sala de reuniões para mais um evento do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital, da Arracal Paraná. Tomem os seus assentos, peguem um café, uma água. Nós, em 30 segundos, começaremos. A gente sempre segura um pouquinho, né, de modo que as pessoas entrem na sala, conectem o seu áudio e fiquem prontos, né, para assistir o evento. Então, em 30 segundos, a gente já vai começar. Muito bem, então vamos lá. Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos a mais um evento deste grupo de intercâmbio de experiências. É o quinto evento do ano, né, realizado de maneira online, ainda estimulado pelo isolamento social. E o tema que será abordado hoje é a manufatura aditiva. Eu sou Augusto Michels, eu sou o gerente regional da Arracal Paraná, estou acompanhado pela minha colega Marcela Baumann, que trabalha nos bastidores para promover esse evento, e agora eu vou apresentar os palestrantes do evento de hoje. Bom, o primeiro convidado é o Lucas Robato. Ele é gerente de projeto consorcial no FERA Rota 2030, no ITA, para o desenvolvimento de manufatura aditiva metálica para ferramentarias automotivas brasileiras. Ele é gerente de projeto consorcial e trabalha com um programa no grupo de inovação em engrenagens no CCM do ITA, na temática de processos alternativos e fabricação. O nosso segundo convidado é o Edgar Ulaf, que é responsável de engenharia pelas plataformas de produtos bomba unitária, injetor unitário e válvula de controle unitária, e é consultor de estratégia de manufatura aditiva e vendas de serviços na Bosch, aqui de Curitiba. E o terceiro convidado é o Fernando Mühlbauer, que é engenheiro da AMS Brasil, tendo atuação na área de engenharia de processos, com foco na aplicação da tecnologia de manufatura aditiva para inovação de métodos convencionais de produção. Bom, os moderadores do evento serão Fernando Borer e Daniel da Rosa. Fernando Borer é graduado em engenharia eletrônica, tem pós-graduação em desenvolvimento gerencial e MBA em desenvolvimento de negócios, tem mais de 20 anos de experiência como engenheiro e atua na Robert Bosch desde 2002 como responsável pela manufatura de injetores e é coordenador também, né, deste grupo de intercâmbio de experiências em transformação digital. E o nosso segundo moderador é o Daniel da Rosa, que além de moderador desse evento, é conselheiro da Arracal Paraná e possui larga experiência profissional, tendo sido CEO da ThyssenKrupp na Division Steering. Bom, apresentadas todos os palestrantes e também os moderadores, eu passo uma instrução prática a todos que estão presentes. Para interagir com os palestrantes, utilizem, por favor, o ícone Q&A, Question and Answer, aquele balãozinho de diálogo que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. O Fernando Borer e o Daniel da Rosa oportunamente farão a leitura dessas perguntas e também dos comentários, repassando-as para os palestrantes. Como o tempo para a resposta é relativamente curto, uma ou outra pergunta que não for respondida poderá ser respondida posteriormente por e-mail por um dos palestrantes. Bom, e chega aqui o momento dos agradecimentos. Vale sempre agradecer, lembrar que os patrocinadores másteres da Arracal Paraná no ano de 2021 são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. São os amigos patrocinadores que possibilitam a realização de eventos dessa natureza. E agradecemos ainda aos patrocinadores do Grupo de Indústria 4.0 e Transformação Digital, que são a GEMI, a Trox, a Lix Attorneys, a CSB Engenharia, a OKE e a Statomate. Prestados os agradecimentos e prestadas também as informações sobre utilização de ferramentas do Zoom, eu vou passar a palavra agora para o Fernando Borer, em seguida passará a palavra para o Daniel da Rosa, para que assim eles façam a abertura oficial do evento. Então, bom evento a todos. Fernando, a palavra é tua.
É o Daniel antes, né? Ah, perdão. Então, Daniel, o palco é teu, Daniel. Deixa eu fazer antes, não por prioridade seria o Fernando, mas assim eu já faço uma introdução rápida e o Fernando já continua aí com toda a moderação do grupo. Perfeito. Bom dia a todos, pessoal, muito bem-vindos a mais esse evento. Eu estava fazendo uma avaliação esses dias e desde que criamos esse grupo de Indústria 4.0 e Transformação Digital, mais ou menos 3 anos atrás, já realizamos 21 eventos. Começamos com eventos presenciais, visitamos empresas, então começamos explicando o que é a Indústria 4.0, os pilares, como implementar, como começar, mostramos casos concretos em empresas, falamos da parte cultural, de recursos humanos, etc. Depois, num certo momento, veio a famosa pandemia, mudamos para o estilo que estamos fazendo agora, virtual, e demos andamento cobrindo todos os pilares de transformação digital. Fiz uma lista aqui, tratamos de realidade virtual, realidade aumentada, tratamos sensores inteligentes, 5G, coleta de dados, algoritmos, inteligência artificial, tratamos bastante também de transformação digital na área administrativa, tratando dos robôs, RPAs, fizemos rodadas de negócio com startups, fizemos transformação digital na criação de novos negócios, novos modelos de negócio. Falamos, um dos últimos foi de Big Data e organizações centradas em data, que foi muito bom. Temos agora esse de manufatura aditiva. E todo esse conteúdo que a gente tem gerado, que é um conteúdo que trata muito bem todos esses pilares, não só de multinacionais, mas também de empresas que querem começar e como começar, e também para os profissionais da área, como atualizar nisso, né? Esses conteúdos a gente está gradativamente subindo no YouTube, aí com o apoio do Augusto e da Marcela. Obrigado, Augusto e Marcela, pelo apoio e da organização. E nós vamos deixar à disposição. E, claro, a gente espera que ano que vem a gente retome com os presenciais, tá ok? Então tem um conteúdo muito bom que está à disposição de todos aí, praticamente um guia de como entrar na transformação digital. Agradecer ao Fernando Bora, companheirão aí nesse grupo nosso aí de transformação digital, sempre puxando, apoiando. Aos 3 palestrantes, né, Fernando Milbauer, Lucas Robato, Edgar Ulaf, obrigado por tirar o tempo e compartilhar o conhecimento de vocês, que eu sei que é bastante. Eu só posso recomendar a todos que fiquem à vontade, façam perguntas, aproveitem bastante esse tempo aí, e tenho certeza que a gente vai contribuir bastante com mais essa parcela de conhecimento e transformação digital. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos. E, Fernando, então, a palavra com você para puxar a moderação aí, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal. Então, esse evento é para todos que estão participando, né? Então, por favor, né, usem o Q&A, nos encham de pergunta, né, Lucas? Exato. Tem muito conteúdo aqui. A gente fez uma prévia, tá bem bacana. Então, vamos começar com o Lucas. Lucas, fique à vontade aí para... O palco Obrigado, é seu. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer primeiro ao HK pelo convite, né? Uma satisfação enorme estar aqui participando desse momento com vocês, né? Para discutir esse tema tão importante, né? Com os colegas Fernando e Edgar. Então, muito obrigado, pessoal. Eu sou doutorando no ITA e nós temos um laboratório lá do Instituto voltado à manufatura, Centro de Competência Manufatura. E nós atacamos justamente essas questões da indústria 4.0, manufatura avançada, transformação digital. E eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho da nossa vivência em termos de manufatura aditiva, né? Que há mais de 15 anos nós temos avançado no nosso laboratório, né? Que é voltado para aplicações industriais. Então, se me permite, eu vou compartilhar a tela rapidamente, porque tem muita coisa legal para mostrar. Uma pergunta rápida, um feedback. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, a gente consegue, Lucas. Joia. Então, pessoal, eu venho do Centro de Competência Manufatura do ITA, onde, como eu falei, nós temos avançado nessas questões das novas tecnologias da indústria 4.0. A manufatura aditiva é um dos pilares, né? E nosso laboratório é voltado para aplicações industriais. Então, toda a nossa pesquisa, toda a nossa
formação é voltada para a aplicação industrial. E a gente é inserido numa grande rede, né, de CTs, né, e unidade de fomento, né, para projetos para alavancar essas tecnologias e aplicá-las de fato na indústria, né, transferir para a sociedade esse conhecimento. Pois bem, mas vamos falar agora de manufatura aditiva, né, que é para isso que a gente está aqui. Manufatura aditiva é uma tecnologia bastante recente, mas que tem atraído bastante atenção na indústria, né, mundialmente. Ela começou com a indústria a aeronáutica, né, começou a alavancar mais na indústria aeronáutica, médica, e hoje nós vemos a indústria automotiva também investindo pesado nisso, né, nessa tecnologia. Então, podemos verificar diversas notícias, né, na mídia, né, de grandes centros, né, de manufatura aditiva, das montadoras, né, das grandes empresas aí do setor automotivo. Então, a tecnologia ela tem avançado muito, né, tem uma perspectiva bastante promissora no futuro, né, para a indústria automotiva. E já se pensa em aplicação em massa, né, que é a customização em massa, né, de produtos, né, algo que pode mudar bastante, né, o conceito de como as coisas são feitas e como elas são inseridas no mercado. Pois bem, mas o que é manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva é simplesmente a fabricação camada por camada, né? Um paralelo com a manufatura subtrativa, né, que é removido o cavaco, né, se extrai material, né, a manufatura aditiva adiciona material camada por camada, né, e são diversas técnicas de manufatura aditiva, né, com diversas aplicações e materiais, né, então é um mundo bastante grande, uma tecnologia que é considerada um dos pilares da indústria 4.0, mas que nos últimos 30 anos que começou realmente a entrar no mercado, né? Ela começou inicialmente com prototipação, né, fazer protótipos, mas hoje já tem uma aplicação industrial bastante relevante, né, e isso está crescendo bastante. Então, ela vai desde materiais poliméricos, cerâmicos, metálicos, e as tecnologias mais recentes, né, têm sido avançadas também na parte metálica, então são diversas técnicas, né? Eu espero que vocês consigam ver aqui minha tela, as técnicas que eu gostaria de mostrar. Mas, com a manufatura aditiva, é possível fazer deposições de material sobre geometrias complexas, é possível fazer geometrias também bastante complexas, né? Materiais vazados, leves, né? Com geometrias inimagináveis pelos processos convencionais, né? E é possível também obter resistência mecânica comparável com os processos convencionais e também alta produtividade. Então, existem técnicas mais recentes, né, como o die jetting, que conferem uma produtividade bastante elevada, né, compatível com a indústria automotiva. Em específico, esse processo, né, tem atraído bastante atenção dessa indústria, desse setor. Mas, pois bem, a manufatura aditiva ela tem um potencial muito grande, justamente porque ela é muito flexível, não é necessário fabricação de ferramentas, né? Não são demandadas ferramentas especiais para fabricar os componentes, é possível fazer geometrias complexas, customizar os produtos, então a partir de um modelo digital, de maneiras simples, né? Mas vou mostrar também que há um conhecimento por trás, é possível fazer o componente, né? A cadeia de fabricação mais curta, né? Componentes eles também são mais sustentáveis, né? Então gera menos cavaco, etc. Mas o mais importante é que a tecnologia ela tem evoluído bastante, né, em termos de resistência mecânica, produtividade e novas possibilidades de materiais, né, abrindo um leque enorme aí para a aplicação da indústria. Atento a isso, nós temos no nosso laboratório, então, essa missão, né, de trazer soluções, né, para a sociedade, né, através de tecnologias, né. Então, em relação à manufatura aditiva, nós temos projetos, né, nessa linha, e eu vou apresentar para vocês alguns, né, os mais recentes que nós temos. O mais recente é um do Rota 2030, né, que é um programa do Ministério da Economia para fomentar a tecnologia na indústria automotiva. E a gente, no ano de 2020, durante a pandemia, nós discutimos com mais de 30 empresas, né, o tema de manufatura aditiva e elaboramos um escopo, né, um projeto consorcial, então, que tem a visão, né, dessas empresas em trazer a manufatura aditiva para o chão de fábrica, né, de aumentar a maturidade dessa tecnologia. Então, nós, ITA, em parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, Instituto de Inovação em Laser, em Joinville, e o Fraunhofer IPK em Berlim,
nós elaboramos esse escopo juntamente com essas 26 empresas que compõem esse consórcio, com foco em aumentar a maturidade tecnológica da manufatura aditiva para aplicação em ferramentarias automotivas. É um projeto consorcial e ele envolve o ecossistema, né? Então, aqui participa desde o produtor da matéria-prima para a manufatura aditiva, desde o fabricante da máquina, dos softwares necessários, dos sistemistas, dos ferramenteiros, das ferramentarias e as montadoras. Então, um projeto que toda essa indústria, né, tá participando, colaborando, né? Um projeto que saiu, inclusive, a partir de diversas interações com associações, né, como a Abinfer, Sindimpeças, entre outras. E a gente tem essa missão no período de 3 anos, né, um projeto que já se iniciou, né, que tem o aporte aí das empresas sobre a forma de contrapartida econômica, né, horas técnicas, horas de máquinas, né, uma colaboração bastante ativa de todas essas 26 empresas com as CTs, né, e também aporte do Ministério da Economia para alavancar, né, a maturidade tecnológica da manufatura aditiva, né, para aplicação em ferramentaria, devido ao grande potencial que essa tecnologia tem, né, de trazer benefícios, competitividade para a indústria. Eu vou entrar agora em detalhe o que é que a gente está pretendendo agregar de valor com a manufatura aditiva, né. Então, a indústria ela é voltada toda à competitividade, né, aumentar a competitividade em termos de desempenho dos produtos, produtividade, questão de custos também, né? Isso é uma demanda constante, né? Contínua. E a gente tem perspectivas, né? O objetivo do projeto é justamente atuar nesses pontos, né? Aumentar a maturidade da manufatura aditiva para trazer mais competitividade para as indústrias, né? Através de cadeias de reparo semi-automatizadas de ferramentas de estampagem, por exemplo, né? Não descartar a ferramenta, né, ou trazer um melhor desempenho da ferramenta reparada, né, em relação aos processos convencionais de reparo por solda, por exemplo. Métodos semi-automatizados de inspeção e reparo, né, que a manufatura aditiva robotizada consegue atender. Métodos de refrigeração de molde de injeção, né, para diminuir o tempo de ciclo e assim aumentar a produtividade drasticamente. Eu acho que o nosso colega Fernando Mubal, inclusive, vai trazer alguns exemplos nessa linha, né, tem atraído bastante atenção, já tem bastante aplicação pelo mundo, né, nesse setor de ferramentaria. Então, método de otimização topológica também para reduzir a massa dos componentes, torná-los mais leves, economizar a quantidade de material utilizada, reduzir o tempo de fabricação. Método de simulação para, enfim, conseguir prever, né, os possíveis desafios, né, em termos de distorções do material. E aplicações de materiais dissimilares para aumentar o desempenho, né? E a gente pretende entregar para essas empresas que compõem esse consórcio um guia de decisão, né, as lições aprendidas ao longo desses 3 anos, aplicando a manufatura aditiva para esse setor. Mas o que, a gente vai fazer de fato, né? O projeto ele se divide em 3 frentes, então essas 26 empresas elas têm interesse na manufatura aditiva para o reparo de ferramentas, né, em específico ferramentas de estampagem, para a fabricação de ferramentas com geometrias complexas, como moldes de injeção, né, com canais de refrigeração que acompanham a superfície, né, que através da furação dificilmente se consegue, né, fazer uma troca de calor eficiente, né, com canais retos, por exemplo, né, então acompanhando a superfície é possível extrair calor de uma maneira mais eficiente, mais rápida, né, e também garantir uma maior estabilidade dimensional do produto injetado, por exemplo, né. Ferramentas de corte também que tem um alto valor agregado, né, são materiais de alto custo, né, e tem geometrias muitas vezes complexas, né, como uma ferramenta de corte de engrenagens, né, e a manufatura aditiva pode trazer também benefícios para essa aplicação. E por fim, que já vem sendo utilizado bastante, né, na indústria, né, no Brasil e no mundo, é a aplicação da manufatura aditiva para dispositivos e peças de reposição, né, dispositivos de fixação, de montagem, inspeção e peça de reposição. Então, a gente está nesse projeto desenvolvendo essas frentes com essas empresas, mas temos outros exemplos de interesses, né, industriais, né, que nós estamos conduzindo com parceiros, né. Essas frentes que eu estou apresentando são públicas, tá, pessoal? Vocês podem encontrar divulgado na mídia, né. Então, esse projeto que nós estamos conduzindo. Aqui, por exemplo, com grandes parceiros aqui no Brasil, né, produtores de metal e polímero, né. A gente fez essa cooperação com esses parceiros, né, para mapear o potencial da manufatura aditiva para aplicações automotivas, transmissões. Então, o objetivo desse projeto em específico é fazer um MVP, um produto mínimo viável, de engrenagens
de aço para cimentação, um material automotivo, utilizando metal e polímero, né? Inclusive tinha uma empresa brasileira, a Alkimate, também faz equipamentos nessa aplicação. Então foi um projeto que nós desenvolvemos em 2 anos, né? Eu vou mostrar para vocês as etapas que nós passamos, né? Desde a matéria-prima, a produção de amostras, a parametrização do processo, né? Que a manufatura aditiva aqui foi metálica, né? Processada por laser, fusão leito de pó a laser, né? Com esse material, esse aço para cimentação, nós fizemos ensaios mecânicos, imprimimos essas engrenagens, fizemos análises também de integridade de superfície, questão dimensional, questão do material, cadeia de pós-processamento também, que é muito importante, né? E fizemos, então, o MVP, esse protótipo. E, por fim, agora um caso mais concreto, né? Eu apresento para vocês um resultado, né? Desse primeiro protótipo que nós fizemos, comparando uma peça convencional com uma peça fabricada por manufatura aditiva. Então, à esquerda, vocês conseguem ver uma engrenagem fabricada convencionalmente, e à direita, uma feita por manufatura aditiva. Na engrenagem convencional, ela partiu de um blank de aproximadamente 1 kg e gerou em torno de 560 gramas de cavaco. Então, é bastante material que foi perdido, né, durante o processo. E, em paralelo, a manufatura aditiva, por ser fabricada em camadas, né, fabricação camada por camada, nós tivemos uma economia de material aqui expressiva nesse primeiro protótipo, né, 23%, mas os protótipos posteriores nossos alcançaram 40%, 50%, né, que é bastante expressivo, né, e sobretudo na eletromobilidade, em que se almeja, né, reduzir a massa do veículo, né, para aumentar a autonomia da bateria, né. E, além disso, a redução de massa foi um dos pontos, né, e nós inserimos polímeros, né, nesses canais complexos, né, que foi possível fazer com manufatura aditiva, né. Nós colocamos polímero, então, ali, para resolver também um desafio da eletromobilidade, né, que, como vocês devem ter experienciado, né, os veículos elétricos são muito silenciosos, né, em relação ao veículo a combustão. E fontes de ruído tornam-se evidenciadas, né? Além do pneu, né, da questão aerodinâmica, tem também a questão da transmissão, né? A gearbox, né, também é uma fonte de ruído. Então, a indústria, né, também está, de engrenagem, transmissão, está muito atenta a essa questão de NVH, Noise Vibration Harshness, né? Então, a gente fez esse material híbrido, um metal polímero por manufatura aditiva, para ter propriedades amortecedoras de vibrações, né? Associadas ao polímero ali inserido. Então, nós mostramos aqui também um ensaio preliminar de vibrações, né? Nós podemos perceber a drástica redução, né, do sinal de vibração, né, resultante da transmissão, né, dessas vibrações no corpo da engrenagem, né. E além disso, pessoal, eu mencionei aqui geometrias complexas, redução de massa, incorporação de canais de refrigeração, por exemplo, né, a incorporação de materiais diversos, né, ainda há um amplo campo de aplicações, né, aplicações fora da caixa, de fato, né. Além disso, a gente também está inserido num ecossistema, né, de ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia pelo Brasil, né, que tem esse propósito de auxiliar a indústria, né, a alavancar, né, a desenvolver essas tecnologias, né. Então, nós também temos uma parceria aqui com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e diversas ICTs também renomadas, né, para o desenvolvimento da manufatura aditiva, né, um núcleo de manufatura aditiva, né, que no período de 5 anos nós vamos alavancar, né, a manufatura aditiva para materiais de elevada resistência, né, para aplicações automotivas e em gerais também, industriais, né, juntamente com esses parceiros. E, por fim, né, só para eu terminar agora meu discurso, a manufatura aditiva tem um potencial imenso, né, é uma tecnologia que está crescendo bastante, né, a aplicação pelo mundo tem um potencial de trazer bastante competitividade para as indústrias, né, mas é necessário também aumentar, né, o conhecimento a respeito dela, dominar mais essa tecnologia, né, e nosso laboratório ele tem auxiliado, juntamente com outras ICTs parceiras, né, a desenvolver isso em termos de materiais, né, os novos materiais para essa aplicação, a questão do entendimento da integridade de superfície dos componentes, simulações dos processos, otimização topológica, né, para aproveitar os benefícios geométricos da manufatura aditiva, também auxiliar no guia de decisão para empresas, né,
e fazer comparações, testes de fato, para verificar se aqueles componentes da manufatura aditiva são capazes de atender os requisitos industriais. Tá joia, pessoal? Satisfação enorme estar aqui com vocês e já já a gente pode passar aqui para a discussão. Tá joia? Não, vamos fazer umas perguntas aqui, porque o tema esquentou aqui, Lucas. Opa, maravilha, maravilha. A primeira, assim, uma pergunta da minha parte, assim, a resistência mecânica desses rolamentos, elas são similares? A princípio, nesse MVP, nós fizemos avaliações de propriedades mecânicas, né? Então, a manufatura aditiva, ela tem alguns desafios, né? Então, um deles é a porosidade. O processo de manufatura aditiva, né? Eles têm alguns defeitos, né? Porosidades que precisam ser dominados, né? Enfim, para garantir essa resistência mecânica apropriada do componente, né? Mas já existem técnicas, né, e também o conhecimento já tem um elevado domínio, né, do processamento dos materiais para mitigar esses efeitos, esses possíveis defeitos, né. Então a gente viu o seguinte, né, nos nossos ensaios, né, do nosso conhecimento, né. A manufatura aditiva, ela tem então esse desafio, né. Tudo vai depender também da técnica de manufatura aditiva que se utiliza, né. Mas com pós-processamentos apropriados, né, com uma parametrização do processo apropriada, é possível minimizar significativamente essa porosidade, né? Hoje a manufatura aditiva, ela já consegue fornecer, né, a depender da técnica, né, do material, enfim, do conhecimento desenvolvido, né, ela consegue fornecer peças com densidades acima de 99%, né, ou 99,9%. Então, hoje em dia, a propriedade mecânica, né, ela é possível de dominá-la, né, de maneira a atender os requisitos industriais. Porém, é necessário, então, um bom domínio, né, da tecnologia, né, um bom conhecimento a respeito dela. Não, fantástico esse centro de competência e o propósito que vocês têm, ele é espetacular, né? Com certeza deve ser bem motivante sair de casa aí, participar. A gente tem uma pergunta do colega Mário Carneiro. Muito obrigado, Mário. E vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta aí, né? Então, o Mário está perguntando assim, em que momento e por que processo foi incluído o polímero na engrenagem impressa? Perfeito. Obrigado, Mário, pela pergunta. Ótimo questionamento. Então, a manufatura aditiva, né, ela realmente é uma tecnologia fora da caixa, né? Então, novos materiais, combinações de materiais, existem diversas tecnologias sendo desenvolvidas, né? Enfim, para no mesmo produto você ter diferentes regiões, né, com materiais diferentes. Aqui no caso é metal e polímero. Em específico, nós inserimos esse polímero por um processo de infiltração ou impregnação, né? Então, após fabricar a engrenagem metálica por fusão leito de pó a laser, nós tomamos esse componente, né, com esses canais internos, né, complexos, e nós fizemos uma infiltração a partir como foi uma MVP, nós fizemos, juntamente com os parceiros, né, com a Alkmaar, um dispositivo para fazer infiltração, né? Então, foi um processo a vácuo, né? Nós pegamos pellets de polipropileno, no caso, né? E, através de um processo de indução, nós tornamos esse polímero, colocamos ele no estado liquefeito, né? Então, através do vácuo, esse polímero, ele impregnou, né, nesses canais complexos dentro da engrenagem. Então, foi esse o processo que nós utilizamos, Mário. E nós temos experiência, né, que para aplicações em produtos sinterizados também se utiliza, né, processos similares, né, para garantir a estanqueidade em aplicações específicas. Então, foi esse o método que nós utilizamos. Legal. E, Mário, eu vou dar como respondido qualquer coisa, você pergunta de novo, tá bom, Mário? Porque tá um ano bem. E Lucas, você topa responder as perguntas que estão no chat ali? Porque quando você der o type the answer, todo o público consegue ver. Com certeza, topo sim. Pode ser? Legal, cara. Claro. Daí nós vamos passar daí a apresentação para o Fernando. No final, a gente tem mais um tempinho também.
Joia. Vai lá. Maravilha. Obrigado, hein, Lucas? Fantástico, Eu que cara. Bem agradeço. legal. Agradeço. Muito legal. Legal. Vai lá, Fernando. Tua vez aí. Perfeito, muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar e passar um pouco do que eu conheço, do que eu aprendi nesses 7 anos trabalhando com a manufatura aditiva. Deixa eu ver aqui para iniciar a apresentação. Podem confirmar para mim? Ele não está em modo de apresentação ainda. Agora está em modo de apresentação. Tá, perfeito, Fernando. Certinho? Tá. Então, basicamente, eu quero trazer alguns cases que a gente tem trabalhado com a iOS. Eu sinto uma falta em alguns outros webinars, em algumas outras apresentações, onde a gente tem vários cases, a gente tem várias soluções, vários projetos mirabolantes, mas a gente não tem uma análise de viabilidade. Aquilo ali vai pagar, aquilo ali vai valer a pena, esse projeto, esse produto vai ter um retorno, vai ter custo reduzido. Então, eu vou entrar nesse detalhe. Mas, basicamente, eu queria só situar quais são as opções, fazendo um gancho com o que o Lucas mencionou sobre as tecnologias. Então, começamos aí com uma tecnologia mais simples, que todo mundo conhece. Quem fala sobre manufatura aditiva geralmente liga essa maquininha que é a FDM, são máquinas pequenas, são máquinas que são máquinas de entrada, geralmente para robistas. Temos também aí máquinas que fazem a parte um pouco mais avançadas, com um acabamento melhor, entra já nessa categoria SLA, que é um método de produção que usa resina para produção e fabricação. Temos a parte profissional já de máquinas, onde já começam nessa faixa de preço máquinas de impressão a laser, principalmente para polímero. Hoje, com as tecnologias, a gente, claro, eu comecei em 2014, ainda não existiam as impressoras desktop, mas hoje a gente já tem impressoras a laser desktop, como essa que eu tenho aqui no fundo, da Cintatec, e nós temos também já máquinas que fazem metal por fusão de fio com essa tecnologia de FDM. Então, para metal já também tem essa opção. E, claro, que é o ramo onde a gente opera, que é a parte industrial, que são as máquinas para a indústria, produção de pequenos a médios lotes. Próxima geração já começa grandes lotes, já estamos falando de 500 mil peças por ano, a 1 milhão de peças. Mas eu quero entrar hoje no detalhamento desse projeto, um projeto da área automotiva. Vocês podem ver que é uma peça do painel, é um duto do ar-condicionado, da ventilação. É uma peça com um lote anual de 16 mil peças, então 15 mil peças para produção, 1.000 peças para reposição. É uma complexidade média, um molde com ferramenta, para produzir o molde vai ser um pouco complexo, mas uma coisa que eu quero ressaltar geralmente na manufatura aditiva são 2 principais pontos que vão ser levados para considerar se vale a pena ser produzido em manufatura aditiva ou não. Primeiro é o custo do ferramental, o custo de produção, e o segundo é a complexidade da geometria. Nesse caso em específico, nós temos essas duas situações. É uma peça com uma geometria um pouco complexa, como vocês podem ver, tem negativos, é uma peça oca, e nós temos o custo do ferramental, que vai ser desenvolvido ainda, mas ele também vai ter um custo elevado por se tratar de uma geometria complexa. Então, o material, aí tem todos os descritivos, e o que foi feito? Foi feito um estudo antes da produção do ferramental para se comparar se seria uma alternativa viável produzir em manufatura aditiva. Nesse caso, eu trago alguns custos. Eu acho que o meu painel aqui está em cima. Deixa eu tirar aqui. Agora sim. Nós temos uma comparação entre os custos desde desenvolvimento, os custos de transformação do ferramental, custos de produção do ferramental, como vocês podem ver. Por que eu tenho... aqui eu tenho valor, mas aqui eu não tenho? Porque você não vai ter ferramental na tua máquina de impressão. Você vai ter o parâmetro, vai ter o pó,
você não vai precisar produzir uma ferramenta. Se você tiver alguma alteração de geometria, você altera o CAD e você simplesmente bota para produzir. Então, esses custos são cortados. Contudo, eu tenho um custo maior de produção de peça. Geralmente é nesse ponto aqui que muitos projetos acabam ficando engavetados. Por quê? Porque não vale a pena você produzir se ele não tem uma geometria complexa, se ele não tem um custo de ferramental elevado, se ele não é uma peça com valor agregado elevado. Nesse caso aqui, com essa análise, é possível verificar que os custos de produção por injeção de molde são maiores, pela injeção convencional, são maiores do que pela impressão. Obviamente que deve ser levado em consideração o custo de produção da ferramenta. Nesse caso, a gente tem como comparar, deixa eu ver aqui, eu acho que não sei se está em cima para vocês aqui, mas aqui está o que os custos de injection molding, ele fica em torno de R$ 1,95 a R$ 3,43 por peça, sem levar em consideração a produção do ferramental. Agora, em manufatura aditiva, fica em torno de 22 e 32 euros. Se nós levamos isso com a produção dos moldes, com a alteração de ferramental, com alteração de peça, aí a gente se sobressai. Aí nós temos um custo de injeção de peça pelo método convencional, fica mais caro do que a manufatura aditiva e já vale a pena você investir em uma impressão dessas peças. Obviamente, aqui eu tenho uma disposição que seria o custo por peça no eixo Y e um número de peças, o tamanho do lote no eixo X. Então, o valor do teu molde, o custo do teu ferramental, ele vai amortizando conforme a quantidade de peças aumenta. Contudo, se você comparar a curva de produção com relação à impressão, você pode ver que ele forma uma linha reta. Então, se você vai produzir um lote de 100 peças ou um lote de 100 mil peças, o custo vai se permanecer o mesmo. Nesse caso, nós temos dois equipamentos, que é a P3 e P7, são equipamentos da EOS, e nesse caso nós conseguimos atingir produções de 25 mil peças. Então, o nosso break-even, que é o ponto de equilíbrio entre custos, se torna num lote de 25 mil peças. Se nós vamos para uma máquina maior, que a EOS oferece, a gente já tem um custo de produção, já consegue atingir um lote de produção atrativo de 50 mil peças. E, obviamente, falando das próximas gerações que eu comentei anteriormente, já conseguimos ter uma tecnologia mais veloz, já conseguimos atingir um lote de 100 mil peças. Óbvio, existem peças aí que vão atingir 1 milhão de peças, 500 mil peças ao ano, depende tudo do tamanho. Como vocês podem ver, uma peça grande, que 120 por 120 por, desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui, 120 por 140 por 180, então, para a manufatura aditiva é uma peça grande, tá? Mas ainda assim, tem o seu benefício de se produzir com esse tipo de tecnologia. Aí eu tenho outras ideias, tenho outras opções que já foram desenvolvidas também, além, claro, da produção da peça em série, nós temos as peças customizadas, todo mundo pode ver que é um carro da Mini, você entra no site da Mini, você personaliza a sua peça, você faz da cor que você quer, com a textura que você quer, com a escrita que você desejar colocar, com o seu nome, por exemplo, e você pode fazer a instalação sozinho e fazer a alteração no seu veículo. Então, essa é uma opção que a manufatura aditiva viabilizou para esse tipo de peça, a customização de peças em série. Temos também aí um dos casos que a Mercedes vem aplicando para a produção de caminhões e peças, e ônibus, perdão, que já tem um tempo de vida muito maior já, até aí seus 15, 30 anos, você consegue descartar ferramentais, por exemplo, moldes de injeção que são custosos para se ficar guardando por tanto tempo, até mesmo se você não tiver um controle muito bom, você pode acabar perdendo o molde por oxidação ou algum problema que aconteça. E você tem um estoque digital, justamente para evitar esse tipo de acúmulo, para evitar esse tipo de perda, e você simplesmente vai produzir on demand. Então, se o cliente fazer o pedido, você pode produzir em uma semana, em 2 semanas você já está entregando a peça para o cliente. Seja ela com acabamentos, com as pinturas necessárias,
vai entregar uma peça possivelmente atualizada, com melhorias, talvez, mas com uma qualidade igual, se não superior à peça que você tem oferecido no padrão original. Obviamente, também, nós temos aí peças com complexidade, que são esses conectores no canto inferior esquerdo. Vocês podem ver conectores elétricos, suportes para cabos. Esses, neste caso, aqui está escrito que é a Rolls-Royce. Obviamente, não é uma produção tão elevada, mas ainda assim justifica, pelo custo do ferramental, da produção ferramental, fazer em manufatura aditiva. Você vai ter uma peça com uma qualidade excelente e vai atender aos requisitos que você precisa para a sua montagem. E também, trazendo para a parte de ferramental, nós temos a parte de conformal cooling para a área de impressão em metais. Eu trouxe bastante cases aqui em polímero, mas esse é um case em metal, onde a gente faz uma manufatura aditiva híbrida, onde você parte da base feito em um processo de usinagem convencional, em 5 eixos, em uma fresa, e após uma certa altura, você começa a produzir em manufatura aditiva. Neste caso, foi feito a base com os canais retos do conformal cooling, e a partir de certo ponto foi produzido o ferramental com os canais otimizados, visando uma redução do tempo de refrigeração. Nesse caso em específico, temos aí uma redução do tempo de refrigeração da peça de 56 para 35, algo em torno de 35 a 40% de redução do tempo de refrigeração. Então, nesses casos, a gente quer demonstrar para os clientes, quer apresentar que existem soluções que valem a pena e existem soluções que não valem a pena. Essa é um dos principais desafios que a manufatura aditiva tem. Mas eu vejo que não é dentro... eu vejo que não é... O principal problema não é você saber se vai valer a pena, é você entender como você vai aplicar essa tecnologia. Porque você tem que ter uma visualização da peça já fabricando para a manufatura aditiva, visando redução de peso, como o nosso colega apresentou anteriormente, adicionando propriedades diferentes, melhorando a peça, reduzindo peso, otimizando o funcionamento dessa peça, mas focando na produção em manufatura aditiva. E eu acho que o problema não é simplesmente você largar na área de engenharia, desenvolvam para manufatura aditiva. O pessoal precisa aprender desde a época da faculdade como projetar, como liberar aquelas travas que a gente possui para produzir em manufatura aditiva. Então, você já... Hoje, eu até lembro de uma das colocações que um professor da minha faculdade falava, era: não projeta aquilo que você não consegue produzir. E agora a manufatura aditiva vem e muda todo esse cenário. Então, desde dessa época do aprendendo a projetar, do aprendendo a fazer, que é preciso repensar o método de produção, repensar como você vai fazer. E gostaria também de citar uma das frases que o nosso que foi o fundador da iOS, o Dr. Hans Langer, ele falou que a manufatura aditiva não é um mercado de máquinas, é um mercado de soluções. Então, não adianta simplesmente você se preocupar em colocar uma manufatura aditiva, vamos fazer manufatura aditiva. Você tem que ter a solução para que aquilo não vire um elefante branco dentro da sua empresa. Então, aplicar da maneira correta e ter o benefício de se produzir uma geometria muito mais avançada. Para a máquina, isso não faz diferença se é um cubo ou se é uma obra de arte, ela vai produzir. Mas acertar já desde o início e focar na solução correta. Ok? Tudo depende do business case, né, Fernando? Exatamente. Exatamente. É um fantástico chorar aqui, ó. Veio uma pergunta do Randall. Se, por exemplo, após a manufatura aditiva, o produto necessita de usinagem, né? Ou qualquer processo após a impressão, né? Essa que é o desenvolvimento do processo, né? O que você quer fazer com aditivo, o que você quer fazer com máquinas de standard, né?
Exatamente, exatamente. Por exemplo, dentro da parte de injeção, se você vai fazer um ferramental, obviamente vai precisar de um processo de tratamento térmico, de alívio de tensões, porque nada mais é do que, nesse caso da tecnologia de fusão por leite de pó, nada mais é do que uma soldagem camada a camada. Então, você vai ter um acúmulo de tensões dentro da sua estrutura. Um alívio de tensões é necessário para evitar trincas, quebras da peça, e, posteriormente, o processo de acabamento, que é o polimento, a usinagem para retirada de certas imperfeições ou para dar um acabamento melhor na peça. Mas existem projetos que já podem sair prontos para aplicação. Então, depende muito do seu objetivo. A manufatura aditiva, né? A impressora não é um fim, né? Ela é um meio, né? Então, o business case que você tem, ele, né, o volume, quantidade, qualidade, requisito de cliente, complexidade da peça, né? Exato. E aí você vai usar um alicate, né? ou um martelo, ou, né, uma serra-fita para a ferramenta correta. E cabe, né? Aqui a gente está explorando quais são as opções que o Batman tem tudo no cinturão, né? Exatamente. Cabe à pessoa puxar a ferramenta certa aí. A manufatura aditiva não veio para substituir, eu vejo que ela veio para abrir portas que a gente não conseguia abrir antes com a convencional. Então, atingir eficiências que não era possível. Fazer um canal em curva dentro de uma ferramenta, fazer uma peça que já sai toda montada, sem precisar nenhuma interação, só simplesmente tira, bate o pó, limpa, já faz o jateamento de limpeza e pronto, tá a peça final já montada. Então, são opções que se criam com a manufatura aditiva. Bem legal. Vou pegar essa pergunta aqui do Mário, no caso do híbrido no molde de injeção, como as peças por aditiva e usinada foram montadas ou soldadas? Qual o método de união? Existe o método, a principal dificuldade nesse momento são dois itens. Primeiro, você precisa ter uma máquina que seja precisa, para que ela, na hora que vá fazer a deposição, ela encontre a peça original, para que você consiga fazer um referenciamento correto e imprimir certinho a partir daquela peça. E o segundo detalhe é que os dois materiais, o material base e o material em pó, precisam ser do mesma especificação, do mesmo material. Então, é aço 316L? Aço 316L na base e no pó. Caso contrário, você, obviamente, vai ter coeficientes de dilatação diferentes, você vai estourar a sua peça. Mas o que acontece? Nada mais do que, após você colocar a sua base da peça, você adiciona aquela camada de pó, ela já vai fundir na peça base. É o mesmo processo que você vai ter na base da plataforma de produção, você vai ter na base da sua peça que já foi usinada. Então, pelo processo de soldagem, vamos dizer assim, pelo processo de fusão desse material que foi depositado em cima, em pó, você vai ter essa adesão de uma camada na outra, de uma peça que é a manufatura aditiva com a convencional. Fernando, eu queria colocar mais aos dois Fernandos, interromper um pouquinho, colocar uma pergunta que é o seguinte. Para quem está falando em peça técnica e não quer investir no momento, que o valor já começa a ficar relativamente alto, né? Existe hoje no Brasil uma base de fornecedores que podem trabalhar com isso, eu diria, tanto no modelamento 3D como depois na execução da peça. Eu sei que tem várias empresas que estão atuando na parte de mais de objetos de decoração, alguns objetos de brinde, algumas coisas assim, vamos dizer, mais fáceis e limitados a alguns tipos de polímero só, né? Existe uma base já no Brasil hoje de fornecedores, assim, diria, mais profissionais para peças técnicas? Eu posso citar nomes? Claro. Acho que pode, né, Fernando? Eu acho que pode, porque o pessoal precisa procurar, então se tiver alguns nomes, sem fazer propaganda de um específico. Claro. Eu tenho alguns exemplos, acho que pode sim. Você não vai falar mal de ninguém, né, Fernando? Então... Não, é simplesmente abrir portas, porque quanto mais conexões a gente fizer, mais fácil é difundido, mais avançado a gente fica. Correto. Então, assim, nós temos aqui em Joinville, nós temos a Fast Parts, em Curitiba nós temos a Oficina 3D, em São Paulo temos a Fábrica de Protótipos, são empresas que já estão desde 2013, trabalhando com manufatura aditiva e fornecendo serviços
para esse tipo de mercado, para quem não tem condições de comprar equipamento, mas já tem a visão de manufatura aditiva. Talvez aquele lote inicial, aquele começo de produção, não vale a pena comprar o equipamento, não dá o payback. Vamos fazer a impressão com o pessoal que já tem a máquina e se dispõe a fazer isso. E essas empresas são só polímeros, Fernando, ou também já tem algumas em metal? Em metal, temos uma em metal em São Paulo, que é a fábrica de protótipos, mas é uma área que ainda está crescendo. Eu vejo muitos projetos indo para fora, para empresas da Europa para fazer. Mas eu sei que aqui no Brasil já tem empresas de grande porte que fazem ferramentais já para injeção e já tem reduções de custo de produção imensos. O payback do equipamento se deu o payback da ferramenta se deu em um mês. Foi o que a gente ouve aqui em alguns clientes. Óbvio, seria maravilhoso poder compartilhar, mas a gente tem alguns problemas que não pode revelar certas informações, mas é incrível a capacidade com que o pessoal está chegando. E foi do momento em que a gente começou numa conversa, isso é manufatura aditiva. O pessoal começou a se aprofundar, começou a se desenvolver e, nossa, dá até orgulho de falar que, assim, foi a gente que implementou aquela ideia, a gente que semeou aquele campo de ideias de manufatura aditiva. E hoje eles estão indo super bem, estão conseguindo fazer ferramentais já mais avançados. Eu acho que o Lucas também já, na parte de ferramental de peças, também deve ver muita coisa bacana também. Dessa peça que ele trouxe, eu também achei muito interessante. Não tinha visto ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que estamos avançando bem. Muito bom. Pessoal, o Lucas foi uma máquina de responder aqui, pessoal. Quem quiser aproveitar, ó, quando você vai dentro do Q&A, tem lá as perguntas abertas e as respondidas lá. Aproveitem lá. Bastante resposta de alto nível. Obrigado, Lucas. Bem legal. Pode ter a tréplica também. Legal, mais? Então agora de dois empolgados entusiastas para mais um empolgado entusiasta, que todo mundo se viu que ama aqui, ó. Todo mundo se empolga, né? Porque é uma tecnologia empolgante mesmo. Passar para o nosso colega Edgar. Vai lá, Edgar, o palco é seu, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, primeiramente, Fernando e a HK, pela oportunidade, né? Por falar dessa tecnologia que eu gosto tanto, Fernando e o Lucas, né? A gente sabe que a gente acaba se engajando bastante, né? Quando a gente começa a falar de manufatura aditiva. E depois dessa aula aí que a gente teve desses nossos especialistas na área aí, eu vim aqui um pouco falar sobre a cultura da manufatura aditiva, né? Ao longo desses últimos 5 anos, né, trabalhando com manufatura aditiva dentro da Bosch, né, a gente viveu N cenários diferentes que puderam propiciar para a gente essa bagagem aqui que eu vou acabar trazendo para vocês, tá? Eu vou focar aqui um pouco no que a gente precisa para implementar, né, dentro de uma indústria, né, que momentos que a gente pode passar também dentro do nosso momento, né, de evolução, e etc. E como que a gente pode resolver essas oportunidades ao longo e desafios ao longo dos dias e anos, tá? E pegando até um gancho que o Fernando estava comentando ali, né, vamos falar sobre hands-on, né, vamos falar sobre mão na massa, né. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa colocar a nossa mão na massa para começar a experienciar e sentir o que a tecnologia tem para prover para a gente, né. A manufatura aditiva ela não é diferente, tá? Ela, como todas as outras tecnologias, a gente precisa fazer algumas provas, né? Iniciar algumas coisas, né? E ter contato com essas tecnologias, né? Às vezes, uns contatos com tecnologias com uma parte um pouco mais barata, né? Às vezes, aquisitando umas máquinas que tenham custos mais acessíveis, ou que nem vocês comentaram, né? O Daniel ali fez a pergunta bem pertinente, né? Quais são os parceiros que a gente pode acionar nesses momentos, né? A Bosch, hoje, a gente busca um nível grande de parcerias e conhecimentos bem por esse motivo, onde a gente não conseguia justificar de maneira nenhuma colocar uma máquina de fusão seletiva laser ou de fotopolimerização, né, dentro do nosso site, né? Custos elevados, você tem que ter pessoas cuidando, etc. Então,
A partir do momento que a gente começou a criar o nosso modelo de negócio, que a gente pensou de como que a gente ia agir, colocou realmente nossa ideia no chão, a gente viu que algumas coisas poderiam ser mais palpáveis, né? A gente conseguiria colocar no nosso site, né, algumas peças e outras, peças de máquinas e outras a gente precisava terceirizar, né? E hoje não é diferente, né? Hoje nós usamos mais de 7 tecnologias diferentes, né, na planta de Curitiba para solucionar os nossos problemas, né? Como usando a manufatura aditiva como uma solução, né? Desde para acelerar alguns projetos, até para solucionar coisas, portas que nem o Fernando comentou, que eram até um tempo atrás totalmente inacessíveis, tá? Então, ao longo desse tempo, o conhecimento também foi parte da jornada do hands-on, né? Então, colocando a mão na massa, o nosso conhecimento acabou crescendo exponencialmente e abrindo as oportunidades e, obviamente, consequentemente, a nossa cabeça começou a borbulhar muito, né? A gente cria várias ideias na nossa cabeça, a parte de conformal cooling ou até mesmo criações de canais de arrefecimentos internos, peças que geram tipos de pulverizações de fluidos de arrefecimento diferentes para máquinas de usinagem que a gente usa hoje na Bosch Curitiba, tá? Então, o hands-on, ele tem esse perfil, né? Acaba gerando um resultado muito grande, mas o entendimento de o que a gente pode investir hoje faz bastante base, né? E, por último, né, na parte do hands-on, a gente não pode deixar de lado que a gente vai acabar errando, né? A gente vai começar a prototipar, a gente vai começar a sentir, né? E a gente vai acabar errando consequentemente, em alguns momentos acertando, né? E eu vou para o meu segundo ponto, né? Que é a parte de a gente falhar, porém ter sucesso, né? A manufatura aditiva não é diferente, é uma tecnologia nova, né? Pode perguntar para o Fernando ou para o Lucas quantas peças eles já não quebraram, né? Que momentos que eles entenderam, que o Fernando entendeu que eu tinha que ter o substrato no mesmo material do pó, ter os dois elementos de ligas iguais para que eu não tivesse a fratura das peças. Então, todos os eventos de falhas eles levaram a soluções, né? Então, obviamente, os investimentos eles vêm na mesma ordem de grandeza. Pense como que a gente colocaria dentro do nosso site, da nossa empresa, dentro do nosso ambiente de trabalho, uma máquina que vale 1, 2, 3 milhões de reais, né? E a gente acaba tendo muito esse try again, né? Fica tentando e falhando em si, né? Caso a gente queira colocar uma máquina dessa no nosso site, a gente tem que acabar tendo certeza, que nem o Fernando comentou, né? Mas até lá a gente pode ter nossos parceiros para impulsionar a gente, né? Os riscos, eles são claros, né? Eles sempre existem, né? Na Bosch Curitiba a gente trabalha com bombas de injeção a diesel, então altas pressões e níveis de injeções com acurácia bem alta, né? E sim, a gente já fez algumas peças em polímeros, em até mesmo compósitos, e colocamos dentro de alguns protótipos de bombas injetoras para ver qual que é realmente o limite, né, disso. 90% quebrou, mas esses 10% que não quebrou começou a instigar momentos na nossa cabeça que a gente poderia usar essa tecnologia a nosso favor, né? Então, vejam que o sucesso ele acaba sendo uma consequência da falha, né? Então, se alguém teve sucesso sem falhar, é alguém que está aprendendo com o erro do outro, né, basicamente. Né? E nada é diferente com os modelos de negócio, né? Que nem o Fernando comentou, né? O Fernando Borer, ele sempre elucubra na minha mente essas partes de modelo de negócio. O que é melhor para mim? E não é diferente na manufatura aditiva, né? Onde você vai colocar o seu modelo de negócio no papel, você vai acabar entendendo o que é viável, o que não é, quais são os seus públicos-alvos, né? E vários papéis já foram jogados no lixo e amassados para chegar num ponto ótimo de o que é o modelo de negócio que o seu ambiente de trabalho vai ser mais suscetível a ter o seu faturamento, o seu lucro e no final do dia, a sua solução finalizada, né? Um pouco de o que levar em consideração, né, dessa parte de manufatura aditiva, né, pessoal? A parte de um conflito bem interessante que é o presente e o futuro, né?
A gente tem que ter certeza que hoje a gente precisa sanar as nossas necessidades de hoje, mas o futuro ele está vindo, né? O Fernando Mühlbauer, ele comenta claramente que as tecnologias e tem novas versões de máquinas nascendo diariamente. A gente, quem é entusiasta acaba acompanhando níveis de tecnologias que a gente desconhece e até mesmo fica assustado, né? Tem um tipo de tecnologia que eu vi faz uns 2 anos na Alemanha, que é jateamento de partículas em velocidade supersônica, né? E na velocidade que a partícula bate, ela vai aderindo no substrato. Então, e a velocidade de impressão é consequentemente muito rápida, né? Então, coisas que vão entendendo, né? A gente acaba precisando olhar para o futuro, né? Mas também não esquecendo do presente, né? Olhando as tecnologias que a gente tem hoje para conseguir aplicar elas. O conhecimento, né, que o Lucas e o Fernando deram para a gente de maneira bem embasada, mas tem muito conhecimento, muita coisa a ser tratada. Os parceiros, eles são fundamentais para que a gente tenha a melhor aplicação do nosso modelo de negócio, o entendimento de como que a peça vai ficar, se ela pode empenar ou não, termos de tolerâncias, etc. E é um sharing mesmo, né? Eu vou falar um pouco depois sobre uma cultura do herói, mas tem um pouco do conhecimento aí, tá? A gente acaba tendo um exagero da necessidade de pertencimento, de posse em si, do conhecimento, que hoje já não julga ser mais necessário, né? Tudo está no Google. Então, a gente acaba tendo esse sentimento de posse e a gente tem que ter a ciência que tudo pode ser compartilhado e a gente tem que ter esse dever, né? Os parceiros já comentei bastante, né? Sem eles nós não somos nada, principalmente na América Latina, né? O Fernando comentou que a gente engatinha aqui, a gente tem um pouco mais de cautela, né? E caminha com passos um pouco mais humildes, eu diria, né? Mas a gente tem que gastar energia, assim, para esse conhecimento disseminar na nossa região, e os nossos parceiros fazem muito bem esse papel, né? Resiliência e foco, não tenho nem o que falar, né? A gente tenta muito, são coisas que tem que tirar da cabeça. Pense em canais de arrefecimentos internos, que nem o Lucas comentou com a gente. Cara, para você entender que aquilo é possível, aquele design tem uma possibilidade, uma quebra, e uma brecha para que você tenha uma melhor dissipação de energia, né? Que o calor se dissipar de maneira mais rápido, ou que você consiga pulverizar de maneira diferenciada. Só com muito foco e resiliência que a gente vai ter, colocar na cabeça das pessoas esse grau de liberdade e grau de possibilidade, tá? Modelos de negócio, também comentei, de números, desde muito modulares, né, vendendo só peças, vendendo só modelos 3D, etc., até end-to-end, né? A gente tem dentro do mundo da Bosch um modelo de negócio que é implementado na Alemanha, onde eles pensam em pegar máquinas de manufatura aditivas específicas e espalhar por Bosch Services ao longo do mundo, onde você envia um arquivo 3D que ele se autodestrói depois do uso, e essa máquina que ela imprime, ela é homologada pela Bosch, né? Qual que é o ganho disso? Eu não preciso transportar peças. Eu transporto o modelo 3D e eu tenho simplesmente, né, a peça impressa da noite para o dia no fornecedor em si, peça mandada para ser impressa da Alemanha para a Índia, ou Brasil, ou etc., né? Um nível de modularidade logístico muito grande, né? E o modelo de negócio é infinito, né? E o trabalho em time, que é o que eu vou comentar um pouco, né? A troca e experiência, ela é sempre muito importante. Uma coisa que aconteceu na Bosch, eu já vi em várias empresas, né, que é a cultura do herói, né? O herói, ele basicamente é a pessoa que se sente, a primeira pessoa que entende daquilo e se sente no poder de disseminar aquilo, e acaba gerando esse sentimento de posse, né, para disseminar essa tecnologia. Mas isso acaba se disseminando ao longo do tempo, onde não é tão necessário ou tão vantajoso assim, né? Gente, a quantidade de benefícios que a gente pode ter com várias pessoas engajadas, vários heróis, né, é infinito, né? A gente pode ter fresh eyes, né, que são os olhos frescos dos nossos trabalhos, né, devido a várias experiências. Novas culturas, elas geram conhecimentos diferentes e ativam
no nosso organismo coisas que a gente não imagina quais são os potenciais. Então, dentro da manufatura aditiva na Bosch e em outras empresas, já fiz alguns compartilhamentos que essa cultura do herói, né, transformar um herói em vários heróis, é algo que se torna necessário, né? E novas tecnologias elas acabam exigindo esse tipo de perfil. E por último, porém não menos importante, né, um pouquinho do que a Bosch hoje né? A Bosch Curitiba hoje ela vende um modelo de negócio modular em termos de manufatura aditiva, tá? Onde a gente vende peças até em um lote, né? A gente acaba fazendo tanta análise de robustez da peça, se a manufatura aditiva é ou não é a melhor solução. A gente, por causa do nível de conhecimento, a gente acaba tendo e o nível de parceria entendendo o que o nosso cliente quer, né? Hoje nós temos mais de 900 dias acelerados por ano. O que isso quer dizer? Que a gente acaba não esperando peças serem transitadas, a gente não espera peças 2, 3, 4 dias sendo manufaturadas, né? E um faturamento total de mais de R$200 mil por ano, só com as impressoras que a gente tem no site, tá? Hoje a gente usa mais de 7 tecnologias de manufatura de maneiras diferenciadas, né? Nós temos 3 máquinas aqui no nosso site, uma de polímero, uma de compósito de metal, né? Para que a gente consiga suprir as nossas demandas da fábrica, né? Nosso fabril e vendendo um pouco para nossa região metropolitana também, né? E a quantidade de parceiros espalhados pelo mundo, né? Principalmente dentro da Bosch. A Bosch conta com mais um parque de 350 máquinas, né? Que a gente usa como um pool de máquinas para buscar essas soluções em si. E vejam que, além de a Bosch fornecer solução para a própria Bosch, a gente acaba oferecendo a solução para os nossos clientes, né? Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fico aberto aí para perguntas e outros comentários. Legal, Edgar. Até essa imagem do super-herói eu escutei esses dias, achei bem engraçado aqui. A transformação digital, né? Toda transformação, na verdade, você precisa de vários super-heróis, né? A figura da esquerda ali é o super-herói completo, né? O super-homem, né? Ele faz o negócio inteiro, né? O raio laser, o raio X voa, né? E na verdade o que a gente precisa, né, é o da direita aqui é uma turma dos X-Men, né? Cada um tem os seus truques, né? E cada um faz os seus truques bem feitos e quando eles se somam, né? Aí eles formam uma turma bacana aí de super-homem, mas com a soma de todos eles, né? E não sozinho aí, né? Acaba sendo maior do que apenas um, né? De uma ordem de grandeza que a gente hoje desconhece, né? Então é muito, muito, muito benefício. Isso aí, legal. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Agora a capacidade do Lucas de responder perguntas foi mais violenta aí do que a de vocês de gerar perguntas, pessoal. Então tá aqui um incentivo aí para colocar mais perguntas. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas, né? Eu tenho uma pergunta também, Fernando, depois. Vai lá, então. Pode fazer. Oi? Não, pode fazer. Eu queria fazer. colocar para vocês uma pergunta bem genérica. A gente tem participantes das mais variadas áreas de indústria, às vezes não de indústria. Talvez pessoas estão pensando em abrir negócio com isso, utilizar, achar solução, mudar o modelo de negócio. Com tudo que vocês têm de experiência hoje, é claro que existem aplicações de 3D que estão ainda com vários desafios. Por exemplo, engrenagem é um desafio, o tipo de acabamento, o tipo de resistência mecânica, qualidade superficial, etc., né? Então, tem coisas que, é claro, é um desafio e a gente tem que buscar para desenvolver a tecnologia, né? Mas hoje, falando em geral, do que vocês conhecem, quais são exemplos, assim, que vocês podem dizer o seguinte, olha, isso já demorou, isso tem que ser 3D, isso já não vale mais a pena ser usinagem ou conformação, etc., né? Vocês podem dar alguns exemplos para que o pessoal consiga, assim, se ligar e dizer, nossa, eu estou fazendo isso, tem que parar, isso aqui já não vale mais a pena em processos tradicionais. Podem ser alguns exemplos assim? Eu vou dar um exemplo aqui, começar. Tem algo que eu vejo que acaba sendo bem disruptivo, que eu acho que vai acabar casando bem, né? A gente viu já modelos de negócios como o da Adidas e outras empresas que exigem um nível de customização muito alto.
né? Então, às vezes os nossos lotes acabam ficando pequenos e a gente acaba tendo que customizar demais, né? Mudar de cor, mudar de textura, mudar de design. E então, um modelo que eu diria assim é quando a gente vê que o mesmo, mais do mesmo acaba não sendo suficiente, sabe? Se eu pudesse falar, desculpa, interrompendo, mas se eu pudesse dar alguma ideia do que deve ser produzido hoje em manufatura aditiva, primeiro a gente fala de implantes, né? Então, implantes eu vejo que realmente é uma solução, é a customização em massa. Então, você faz aquele implante exatamente para o tamanho do paciente, não é aquele negócio de PMG, que é o normal hoje. Outra coisa, peças da aeronáutica, valor agregado, custo de produção muito mais elevado, principalmente para algumas peças da onde você tem que usinar um blank, no qual você perde 90%, 80% do material. Então, a energia perdida no processo não é tão elevada, a produção de cavaco, de outras coisas não é tão elevada. E por último, alguns dispositivos, como o Edgar estava mencionando, que já estão entrando como se fossem peças que já passam despercebidos. Por exemplo, a Chanel, ela fez as escovas de delineadores, eu acho que é isso, não conheço muito bem, mas acho que é uma escova de um delineador que você passa nos cílios, as mulheres usam para passar nos cílios. Essas escovinhas já estão sendo produzidas em manufatura aditiva. E, se eu não me engano, o payback foi em torno de 3 a 4 meses. Isso foi incrível. Eu achei uma peça que você nem notava, foi impressa em manufatura aditiva. Então, minha visão são essas alternativas. Obviamente que com a mudança da tecnologia, com o advento de novas técnicas, de novos processos produtivos da manufatura aditiva, como a gente vê aí, a iOS vai lançar, tá falando muito sobre Profusion, mais detalhes podem ser encontrados no site da iOS. São tecnologias que vão aumentar a produção das peças em polímeros, então vai baratear muito, porque o tempo de produção vai cair drasticamente, e aí, quem sabe, peças mais simples, aí você está falando de customização em massa de peças plásticas, parece besteira, mas tipo, uma capa de celular, aí que vai, os gadgets do dia a dia. Né? Exatamente. O chocolate, né? O chocolate, o presente do Dia dos Namorados, customizado, né? Você agrega valor, né? O Mário trouxe uma contribuição bem bacana aqui, ele trouxe, que é um assunto bem relevante, né? Das peças de reposição para manutenção, né? Muita coisa importada, lead times longos, caríssimos, né? Que eu acho esse é um efeito também, né? Tem a questão da customização e tem a questão do lead time, né? A manufatura aditiva, ela te dá um retorno até dentro do contexto, que era a minha pergunta, é bem no sentido desses modelos sprints que a gente vem tendo de gestão, né? De fazer o MVP e ter o contato com o cliente e dar o retorno, né? Então, às vezes, não é o preço, né? Às vezes você fala, não, eu tenho que entregar isso aqui em horas, né? Eu não tenho semanas, né? E isso tem muito a ver com o equipamento que está parado, né, Mário? E ele precisa estar rodando imediato e não dá para esperar, né? Aguardar chegar lá de fora. Né? Às vezes, né, Borer, é uma solução paliativa ali, né? Algo que você tem, que vai querer a peça final no material específico que vem lá da Alemanha, mas você usa ali, imprime a peça ali naquele momento para que sua máquina acabe rodando, né? A gente está fazendo bastante dentro da Bosch com os compósitos, né? São peças com polímero, com reforço de fibra de carbono, que elas aguentam algum tranco, né? Mas elas não são para a vida, né? Mas elas suprem esse mean time, né? Sim. Até o Randall fez uma pergunta bacana também, né? Se existe a impressão também com outros tipos de metal, né? Alumínio, antimônio, Inconel. Eu estava até escrevendo a resposta agora, mas basicamente, se você tem a possibilidade de transformar esse pó em uma partícula atomizada dentro dos 5, 20 microns, claro, depende do processo que você está utilizando, pode ser EBM, pode ser
DMLS, pode ser FDM. Se você consegue produzir naquele filamento ou naquele pó dessa liga que você está utilizando, você consegue produzir. Vai ter que gastar um tempo editando parâmetro, mas dá para fazer. Outra coisa do que a gente já tem disponível hoje. Já temos ligas de cobre, já temos cobre puro, titânio, inconel, alumínio, aços de ferramenta, aços inoxidáveis, ligas de níquel, ligas de titânio, por exemplo, nitinol, que é uma Shape Memory Alloy, que é eu acho uma liga fantástica, mas é uma coisa muito interessante para se produzir em manufatura aditiva, também já existe. E aí depende da sua capacidade de produzir esse pó. Então, várias ligas aí podem ser produzidas, sim. Você fala bastante até do nióbio já, né? Também, né? Exatamente. Esse é o nosso super metal, né? Eu já tenho certeza que existem empresas pesquisando já, e se não tem um parâmetro pronto, deste material, que está em voga, né? Tá sendo bem discutido. Sim. Gente, a gente está indo pro final do evento, hein? Eu queria, assim, primeiro o feedback assim como brasileiro, ver essa alegria, essa resiliência no rosto. Vocês já devem ter recebido muito não na vida de vocês, hein? e muito legal ver 3 jovens aí com essa energia, né? Correndo atrás de trazer opções para nós, né? Bem bacana, fico muito feliz com o evento. Acho nós vamos gravar aí no YouTube, disponibilizar, a turma vai poder ver depois, não vai poder fazer bastante pergunta, igual bastante gente participou aqui, né? Mas vai poder fazer algum comentário aí no LinkedIn ou no YouTube aí. Gente, muito obrigado, hein? Gratidão profunda aí pelo tempo de vocês e o grande conhecimento que vocês compartilharam com a gente aí. Né, Daniel? Eu queria falar umas palavras também. Primeiro aos participantes, que eu sempre incentivo o seguinte, transformação digital. Eu acho que a primeira coisa é começar. Então, incentivo realmente e para começar e aprender. Então, se você tem um caso, talvez não tenha certeza se dá certo ou não dá certo, comece. Manda fazer, né? Contrata um provedor se você não quer investir, vai aprender, vai descobrir o que é possível, o que não é possível, vai formar parcerias, uma rede de soluções, e às vezes, começando no item, você acaba descobrindo soluções para outros itens. E aqui também foi muito bem falado que não é só uma solução técnica de fabricar, muitas vezes é uma solução de logística, né? Porque não adianta você fabricar do outro lado do mundo e depois esperar um mês para a peça chegar aqui, né? E às vezes problema de alfândega, de enroscado, não sei o que lá, e a peça não chega. Então, a possibilidade de você desenvolver um modelo 3D e produzir localmente, ou na sua empresa, ou em um parceiro, você economiza um lead time muito grande, né? E outra vantagem é que você pode experimentar, fazer variações de forma, fazer variações de textura, que às vezes, quando o processo sai muito caro, né? Você usa uma peça, depois fala, não quero usar diferente, é caro. E se for fazer um ferramental, é muito mais caro ainda. É uma alteração do ferramental que é caro depois fazer novas peças. Então, a 3D abre muita possibilidade de experimentação, de protótipo, de tentativa, de você mostrar para o cliente como que vai ser uma peça no final, 2, 3 opções e tudo mais, né? Então, incentivo muito a começar a fazer experiência e aprender, né? E a gente falou muito de modelo de negócios, a transformação digital, todos têm que ficar alerta, porque às vezes a gente fala, eu não vou começar com isso agora. De repente, seu negócio pode ficar obsoleto. Você não começou, os outros começaram. Então, aquilo lá deixa de ser uma alternativa, alguém vem com um modelo de negócio. A gente tem N exemplos de novos modelos de negócio que simplesmente acabaram com negócios tradicionais de 20, 30 anos. Então, ficar parado, esperando, não é uma boa alternativa. Porque uma hora você pode acordar de manhã e descobrir que está obsoleto. E daí a recuperação é bem mais difícil, né? Então, daí você fecha os 3, né, Daniel? Você fecha os 3, né? A demanda do cliente, a monetização e a tecnologia, né? Porque isso, correto. Tem que fechar esse triângulo aí, senão não tem como. Né? Isso. E hoje a gente vê que é muito rápido. Ideias que hoje pode falar, nossa, isso vai demorar para virar realidade, de repente alguém transformou em realidade e está ali fazendo, né?
Então, isso que é muito apaixonante nesse tema transformação digital, né? Uhum. Então, queria agradecer aos 3 palestrantes aí, top, sensacional, muito obrigado pelo conhecimento técnico e pelo entusiasmo em trazer as experiências e também, assim, por não ter medo de compartilhar também erros, dificuldades, né? Porque a gente sabe que tudo não é fácil. Então, essa coragem de dizer, olha, testamos, erramos, fizemos de novo, 90% deu errado, mas 10% deu certo, vamos aprender com isso. Então, obrigado por terem trazido isso de forma transparente, acho que enriqueceu muito, agregou muito, agradeço bastante aos 3 palestrantes. E, Fernando, mais uma vez, obrigado aí Fernando Bora, por puxar por essa parceria aí de sempre aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí. Acho que a gente daí pode passar para o Augusto, né, Augusto? Não sei se algum palestrante quiser mais, então passar para o Augusto para finalizar, né, Augusto? Se alguém quiser concluir, né? Não sei se eu... Isso, se alguém de vocês quiser dar uma palavra final, por favor, sempre é importante. Só agradecer, pessoal, ao HK, ao Daniel, Fernando, Augusto, né, e a todos os participantes aí. Foi uma manhã bastante interessante. Legal, obrigado. Exatamente, reforçando, agradecemos o convite e fico feliz que foi uma manhã muito produtiva para todos nós. Beleza, pessoal, isso é o que eu comento, né? Essa nossa parceria, essa nossa troca, assim, chega a ser prazeroso, né? A gente sempre tem que continuar. Obrigado a HK, Fernando, Daniel, Augusto e os parceiros pela discussão, como sempre, discutindo para frente. Obrigado, vai lá, Augusto. Excelente, então reitero os agradecimentos ao Lucas Robato, Edgar Ulof e ao Fernando Mühlbauer. Fernando Bora, também muito obrigado pela moderação, Daniela Rosa, pelos comentários pertinentes, muito obrigado mesmo a todos vocês. E, então, agradeço finalmente aos patrocinadores masters, mais uma vez, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, o Grupo Servopa, e aos patrocinadores do Grupo da Indústria 4.0 e Transformação Digital, GEMU, Trox, Lix Attorneys, CSB Engenharia, OKE e Statomate. Por fim, eu quero destacar que nós faremos mais eventos, então a todos vocês que participaram hoje, continuem atentos, nós distribuímos mailings, né, divulgamos bastante, então teremos mais eventos deste grupo, esperamos contar com a presença de vocês num próximo encontro, tá bom? Então um grande abraço a todos, cuidem-se e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado a todos aí.